O número 5 na Bíblia, um mergulho na graça, redenção e autoridade divina. Os números entrelaçam-se com a narrativa sagrada, tecendo significados profundos e revelando camadas ocultas da mensagem divina. Entre eles, o número 5 se destaca como um símbolo poderoso, carregado de significado e representando conceitos fundamentais para a fé cristã: graça, redenção e autoridade divina. Um banquete de graça, 5 pães e 2 peixes. Em um dos momentos mais emblemáticos da vida de Jesus, registrado no Evangelho de Mateus 14, 13 a 21, encontramos o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Uma multidão famosa se reúne às margens do mar da Galileia, e Jesus, movida por compaixão, toma 5 pães e 2 peixes, bênção-os e a distribuição entre seus discípulos. Milagrosamente, os alimentos se multiplicam, alimentando milhares de pessoas e demonstrando imensa graça de Deus. O número 5, nesse contexto, transcende a mera quantidade de pães e peixes. Ele se torna um símbolo da generosidade divina, da capacidade infinita de Deus em provar as necessidades de seus filhos, mesmo diante da escassez e da impossibilidade humana. A graça de Deus, como um banquete abundante, sacia a fome física e espiritual da humanidade, oferecendo salvação e vida eterna. Redenção através das 5 chagas. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se sacrificou pela humanidade. Seus braços estendidos e seus pés pregados na madeira formam a imagem das 5 chagas, marcas físicas da dor e do sofrimento que ele suportou para redimir a humanidade do pecado. O número 5, nesse contexto, se torna um símbolo pungente da redenção, da entrega total de Jesus por amor à humanidade. As 5 chagas representam os pecados que Jesus carregou sobre si, as transgressões que o separaram da humanidade de Deus. Através do seu sacrifício, Jesus reconciliou a humanidade com Deus, abrindo as portas da salvação e da vida eterna. O sangue derramado das 5 chagas se torna a fonte de purificação e de redenção, oferecendo perdão e chance de uma nova vida em Cristo. Autoridade divina. 5 livros da Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco ou Torá, são a base da fé judaica e revelam a autoridade divina de Deus como Criador, Legislador e Redentor. O número 5, nesse contexto, representa a lei perfeita e imutável de Deus, a palavra divina que guia a humanidade no caminho da justiça e da santidade. Os 5 livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, narram a história da criação do mundo, a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, a entrega da lei no Monte Sinai e a peregrinação pelo deserto até a Terra Prometida. Através dessas histórias, Deus revela sua natureza, seus planos para a humanidade e as leis que devem reger a vida de seus filhos. O número 5, nesse contexto, se torna um símbolo da autoridade divina, da soberania de Deus sobre a criação e da sua vontade perfeita para a humanidade. 5 dedos da mão, a obra criadora de Deus. Na criação do homem, Deus utilizou suas mãos poderosas para moldar o barro e dar vida à sua obra-prima. As 5 pontas dos dedos, símbolo da criatividade divina, representam a perfeição e a delicadeza da criação humana. O número 5, nesse contexto, celebra a majestade de Deus como Criador e a dignidade do ser humano como imagem e semelhança divina. As 5 pontas dos dedos também nos lembram da nossa capacidade de agir, de criar, de amar e de servir a Deus e ao próximo. Através das nossas mãos, podemos realizar grandes obras, construir relacionamentos, transformar o mundo e deixar a nossa marca na história. O número 5, nesse contexto, se torna um símbolo da nossa responsabilidade como co-criadores com Deus, chamados a usar nossos talentos e dons para construir um mundo melhor. 5 sentidos, experimentando a plenitude da criação. Deus concede ao ser humano 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, que nos permite experimentar a riqueza e a beleza da sua criação. Através desses sentidos, podemos apreciar a grandiosidade da natureza, a melodia da música, o aroma das flores, o sabor dos alimentos e o calor de um abraço. O número 5, nesse contexto, se torna um símbolo da plenitude da criação divina, da nossa capacidade de nos conectarmos com o mundo ao nosso redor e de experimentar a alegria de viver. As 5 prudentes e as 5 insensatas, um chamado à vigilância, na parábola das 10 virgens, contada por Jesus em Mateus 25,
1 a 13, encontramos 5 virgens prudentes e 5 insensatas. As virgens prudentes eram preparadas para a chegada do noivo, tendo azeite nas suas lamparinas, enquanto as insensatas não tinham azeite suficiente. O número 5, nesse contexto, se torna um símbolo da preparação espiritual e da vigilância. Jesus, através dessa parábola, adverte seus seguidores sobre a importância de estarmos sempre preparados para a sua segunda vinda. O azeite representa a fé e a dedicação a Deus, qualidades essenciais para entrar no reino dos céus. O número 5, nesse contexto, serve como um lembrete para que estejamos atentos aos sinais dos tempos e vivamos uma vida em fidelidade a Deus. O quinto mandamento, honrando a autoridade. O quinto princípio, encontrado em Êxodo 20, 12, determina: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. O número 5, nesse contexto, enfatiza a importância da autoridade familiar e da obediência aos pais, que representam a autoridade divina no lar. Honrar pai e mãe não se resume apenas à obediência, mas também ao respeito, ao cuidado e ao amor. Esse mandamento é o único mandamento com promessa anexa, pois demonstra a relação entre a conformidade à autoridade familiar e a vitória de uma vida longa e próspera. O número 5, nesse contexto, torna-se um símbolo da ordem social e da importância da hierarquia familiar. 5 livros poéticos, celebrando a beleza da fé. Os 5 livros poéticos da Bíblia, Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, abordam temas como louvor, sabedoria, sofrimento, futilidade da vida terrena e amor conjugal. O número 5, nesse contexto, representa a diversidade da experiência humana e a riqueza da expressão da fé. Os livros poéticos exploram toda a gama de emoções humanas, desde a alegria do louvor a Deus até o desespero do sofrimento. Através da poesia, encontramos consolo, encorajamento, sabedoria e um profundo senso de comunhão com Deus e com a humanidade. O número 5, nesse contexto, se torna um símbolo da beleza da expressão da fé e da capacidade da linguagem poética de tocar o coração humano. 5 mordomos, administrando os recursos de Deus. Na parábola dos talentos, contada por Jesus em Mateus 25, 14 a 30, um senhor distribui talentos, moedas, a 3 servos, 5, 2 e 1. O número 5, nesse contexto, representa uma grande responsabilidade confiada a alguns servos. Jesus, através dessa parábola, ensina a importância de usar os dons e talentos que Deus nos confiou para a sua glória e para o bem do próximo. O servo que recebeu 5 talentos investiu sabiamente e dobrou seu valor, demonstrando fidelidade e produtividade. O número 5, nesse contexto, serve como um lembrete para que usemos os nossos recursos com sabedoria e generosidade, multiplicando os dons que recebemos de Deus. Além do número 5, uma teia de significados simbólicos. O número 5, embora seja um tema fascinante por si só, entrelaça-se com outros números significativos na Bíblia, criando uma teia de significados ainda mais rica. Por exemplo, 10, 2 vezes 5 10, o dobro de 5, simboliza a completude da lei divina e dos 10 mandamentos. 40, 5 vezes 8 40, resultado da multiplicação de 5 por 8, representa um período de provação e preparação, como os 40 dias do dilúvio, Gênesis 7, 4, e os 40 anos da peregrinação do povo hebreu pelo deserto, Êxodo 16, 35. 50 vezes 10 50, resultado da multiplicação de 5 por 10, representa o jubileu, um período de descanso e restauração na cultura judaica, Levítico 25, 8 a 12. Esses exemplos demonstram uma complexidade da linguagem numérica na Bíblia e como o número 5 se integra em uma rede simbólica maior. O estudo da numerologia bíblica é uma jornada de descoberta pessoal, uma forma de aprofundar a compreensão da palavra de Deus e desvendar as mensagens ocultas nas entrelinhas. Ao refletir sobre o significado do número 5 na Bíblia, somos convidados a contemplar a graça de Deus, reconhecer a imensa generosidade e o amor incondicional de Deus que nos oferece a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Valorizar a redenção, agradecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e a possibilidade de uma nova vida reconciliada com Deus. Respeitar a autoridade divina, submeter-nos à vontade de Deus, obedecer às suas leis e viver de acordo com os seus princípios.
Aprimorar a experiência humana, utilizar nossos 5 sentidos para apreciar a beleza da criação e experimentar a plenitude da vida. Viver em vigilância, estar preparado para a segunda vinda de Cristo e viver uma vida dedicada à fidelidade e à obediência. Honrar a hierarquia, respeitar a autoridade familiar e social, construindo relacionamentos saudáveis e um ambiente de ordem. Expressar a fé, utilizar a linguagem das emoções e da poesia para celebrar a fé e a comunhão com Deus e com o próximo. Administrar com sabedoria, utilizar os recursos e talentos que Deus nos confiou para o bem do próximo e para a glorificação do seu nome. Um número poderoso, uma mensagem infinita. O número 5, ao longo da Bíblia, revela-se como um símbolo poderoso e multifacetado. Ele aponta para a graça redentora de Deus, para a sua autoridade como Criador e Legislador, e para a responsabilidade que ele confia a seus filhos. Ao aprofundarmos no significado do número 5, abrimos um portal para uma compreensão mais profunda da mensagem divina e para a transformação de nossas vidas.